Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, Pai, nessa manhã. Pai, que essa meditação que vamos fazer na Tua palavra possa falar ao nosso coração, Deus. Abençoa-nos, Deus. Usa a vida de cada um aqui, Deus. Senhor, que seja dissipado agora da mente, do coração, tudo que possa nos roubar a Tua palavra, Deus. Quantas circunstâncias, quantas situações acontecem, Deus, que tem um único propósito de nos impedir de ouvir aquilo que pode nos transformar. Mas nessa hora eu quero te pedir, Deus, que a Tua mão de poder esteja em volta de cada mente, cada coração, para que nada se perca daquilo, Deus, que eu creio que Tu preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Algum tempo atrás eu ministrei a vocês uma palavra sobre Jabes. Quantos lembram? Quantos lembram? Alguém lembra? Então eu vou pregá-la de novo, já que vocês não lembram, eu vou pregá-la novamente, né? Quem lembra? Então fala pra gente o que eu... Eu fiz uma comparação aos muitos livros que foram escritos com esse tema, né? A oração de Jabes. Muito mal aplicada, muitas das vezes, somente para a visão de prosperidade. Uma oração tanto quanto egocêntrica, né? Pensando em si mesmo. Não que Jabes tivesse tido essa determinação. A verdade é que cada homem que teve uma revelação da palavra de Deus, eles mesmos, não foram eles que erraram, mas os seus seguidores foram que erraram. Eles, por exemplo, Lutero, nós conhecemos hoje, talvez Tristão e Elaine conheçam a igreja luterana, né? Acho que lá no sul a Cristina também conhece. Mas Lutero mesmo nunca abriu igreja. Mas foram que eles pegaram os conceitos dele e formaram. Calvino também era bem transparente, mas os seguidores de Calvino interpretaram que eles tinham toda a verdade e fizeram daquilo que ele falou a verdade absoluta. E assim você vai. E você tem diversas pessoas que pegam um contexto, pegam um conceito da palavra de Deus e faz daquela a única verdade, imutável, não abro mão, é isso que diz, e acabou. Os escritores escreveram para mais de 30 mil livros sobre a oração de Jabes. Qualquer livraria que você vai, americana, se você for em qualquer bookstore aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar lá a oração de Jabes, né? Diz em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, há 3 passagens que faz referência a Jabes, né? Uma fala da cidade que se originou por causa do nome dele, e fala, também Crônicas fala sobre a genealogia dele, e aqui fala especificamente sobre essa atitude. 1 Crônicas 4, 10. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quando analisava agora essa semana essa mensagem, essa palavra de Jabes, ele era chamado o mais ilustre entre os seus irmãos. A história nos diz que ele era tão ilustre que originou uma cidade que tinha o seu nome. Agora, baseado em que Jabes faz essa oração? Quantas vezes nós queremos bênção de Deus? Quantas vezes nós queremos que a mão de Deus se mova e abra as portas? Mas qual é a base sobre o que está aos nossos pés? Diz que Jabes tinha a promessa e ele conhecia a promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus? A terra em que ele estava. Essa promessa tinha sido dada a Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: eu vou dar a terra de Canaã. E continuou falando que essa promessa se estenderia aos seus descendentes, até que eles pudessem realmente obter essa terra, que foi sob a liderança de Josué. O que representava aquela oração de Jabes? Uma reivindicação daquilo que Deus prometeu. A base dele não era nem o seu nome, não era nem as suas atitudes, nem a sua ambição, mas ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Aquela terra representava uma nova vida para ele e para sua família. Representava a abundância de bênção que Deus ofereceu como descanso para o povo de Israel.
Então, espiritualmente, a oração de Jabes e a reivindicação de Jabes representava simplesmente aquilo que Jesus veio para nos dar. Há uma promessa muito grande de Jesus em João 10:10. Quantos lembram sem olhar na Bíblia? João 10:10. Quem falou? Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. O que Jabes estava falando aqui? Eu quero a promessa que é uma abundância para a minha vida. O que significava aquela promessa? Um território, um espaço físico, uma terra, uma área debaixo de uma jurisdição, de um governante ou um estado. Era uma área ali onde que a pessoa tinha direitos, a pessoa tinha responsabilidade e ela podia fazer a atividade que traria prosperidade a ela. Uma área que estava debaixo da bênção das mãos dele. Sabe o que eu estou querendo falar com vocês? A tua bênção, ela tem limites. E esses limites foram estabelecidos por Deus, querido. E são limites de bênção para você. A história de Jabes, e quando você vê, ele faz parte dali da genealogia de Judá, Deus descreve e dá ali cada limite para cada tribo. E o que Jabes estava ali reivindicando de Deus é aquilo que o Senhor falou que eu poderia viver, aquilo que o Senhor falou que eu poderia ter. E isso está registrado na palavra de Deus, querido, para nossa edificação. O que Jabes estava tendo era a promessa de Deus. Era as proporções que Deus tinha falado que ele teria a ter. E uma vez que ele pudesse possuir a promessa de Deus, ele iria prosperar, ele iria florescer, ele iria desfrutar o que Deus tinha dado a eles. Você já parou para pensar nos seus limites e nas suas fronteiras? Os limites, para cada um de nós, querido, ele nos é dado para a nossa segurança. Eu fico olhando às vezes, quando eu estou na estrada, eu vejo aquelas placas de limite de velocidade. Para que é aquilo? Para a nossa segurança. Eu sei que muitos de vocês não obedecem não, mas é para a sua segurança. Então, Deus coloca limites na palavra de Deus. Para quê? Por que Deus fala determinadas coisas? Para segurança. Quantas vezes você recebe o conselho de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, de um filho? Quantas vezes você recebe uma palavra de liderança? O porquê? Não tem ninguém querendo te privar de nada não. Simplesmente estão querendo estabelecer limites de segurança na sua vida. Deus colocou limites. Agora você já andou por todo o limite que Deus te deu? Você já andou na plenitude daquilo que Deus lhe prometeu? Ou você está querendo uma promessa a cada dia, sem ter conquistado a promessa que Ele te deu lá atrás? Quantas vezes nós estamos querendo novidades e novidades? Eu quero uma vida mais cheia de novidades. Eu quero arrepiar, eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Mas a promessa que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, o que Deus falou com você, você já andou na plenitude do que Deus colocou como você como projeto? Muitas das vezes nós estamos querendo aquilo que não nos foi dado, aquilo que não nos foi prometido. Mas o nosso sentimento, o desejo do nosso coração é o desejo de ter. Ter e ter. Quantos estão aqui? Deus, Ele quer que você ande dentro dos limites para que você tenha segurança. Mas será que quando nós nos levantamos para andar nos limites de Deus, será que nós não estamos limitando Deus? Será que não estamos acreditando que algumas coisas que Deus falou não funcionam como nós entendemos? A Bíblia ela tem uma palavrinha pequenininha, mas que ela faz toda a diferença na sua vida. Chama-se a palavra fé. Quantas vezes nós estamos andando pelo que nós entendemos? Quantas vezes nós andamos por aquilo que nós sabemos fazer? Ou quantas vezes andamos no desejo do nosso coração? Pastor, eu senti no coração.
A Bíblia diz que enganoso é o coração. Quantas vezes, querido, nós queremos satisfazer o desejo do nosso coração e não andar em toda a plenitude da promessa de Deus, na extensão da promessa de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, querido, a promessa de Deus, ela te satisfaz. A promessa de Deus, ela te completa. A promessa de Deus te realiza. Muitos anos atrás, eu escutei uma palavra, na época ainda do conselho de pastores que nós tínhamos aqui. Eu era o presidente naquele ano. E eu convidei o Dr. Bob McDonald para ministrar uma palavra. Essa reunião aconteceu ainda quando o pastor Oriel tinha a igreja ali na Washington Street. E éramos lá um total de 123 pastores naquela manhã. Imagina, batistas, presbiterianos, assembleianos, comunidades, todo mundo reunidos. Você estava naquela reunião, Edson? E ali então eu me lembro que eu fazia um projeto e apresentava para os pastores, né? E quando eu cheguei para o pastor Oriel e mostrei que estaria acontecendo uma reunião na igreja dele, com um pastor presbiteriano pregando, e um pastor batista orando no final. Aí ele virou, ele me chama de Aurélio. Aurélio, você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei, fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo que eu sei o que estou fazendo. Não, estou tranquilo porque é você. E ali então, naquela ocasião, o pastor Bob McDonald, ele dividiu também uma palavra sobre as chaves para um líder. E dentro daquela palavra, ele começou a mostrar. Ele falou, pastor, por que você não se sente feliz pastoreando uma pequena igreja que Deus te deu? Por que você fica olhando para a igreja do pastor vizinho e você não se sente feliz? Porque Deus te deu uma pequena igreja para você pastorear. Será que nós estamos satisfeitos com o que Deus nos deu? Será que nós estamos felizes com a porção e a promessa que Deus nos deu? As dimensões e a localização geográfica de cada tribo ali eram diferentes. E cada um deles tinha uma porção de Deus. Talvez uma terra um pouco melhor do que a outra, mas a outra tinha algo melhor. A tua promessa de Deus tem algo de bom específico para você que não serve para mim. O que você tem que descobrir é se você está andando na plenitude de toda a promessa de Deus, ou você está olhando por cima da cerca, olhando como é que está a propriedade do outro. Eu fico imaginando Lúcifer diante do trono de Deus, ainda quando ele era um anjo eleito, ainda quando ele estava lá em plenitude. Não, eleito eles foram depois, né? Quando ele estava lá, diante do trono de Deus, no Monte Santo. Imagina a melhor liderança que existe, a liderança de Deus. Você pode imaginar o que seria aquele ambiente santo diante de Deus? O Monte Santo de Deus. Se você já experimentou alguma vez uma plenitude de Deus, a essência de Deus, o visitar de Deus, você sabe exatamente do que eu estou falando, que provavelmente foi o melhor momento da tua vida. Aonde você viu o fluir de Deus, a abundância de Deus na sua vida. Imagina, Lúcifer naquele ambiente. Mas nem tudo isso, a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, o óleo de Deus, o ambiente de Deus, o satisfazia. Ele queria algo além de Deus. Quantas vezes a promessa de Deus não está nos satisfazendo, querido? Quantas vezes nós estamos querendo ir além daquilo que Deus nos prometeu? Quantas vezes nós estamos olhando para os outros e desejando aquilo que tem no mundo? Agora, se você deseja a prosperidade que tem no mundo, você também vai ter que desejar as mazelas e os problemas que tem no mundo. Às vezes nós queremos selecionar. Não, querido. Quando você compra um pacote inteiro. Qual a promessa que Deus tem para você? Qual é o projeto que Deus tem para você? Se você não tomar
posse, como Jabes tomou posse da promessa que Deus tinha, e diz que Deus atendeu a ele, porque ele estava desejoso da promessa que Deus tinha para aquela nação, querido. Durante o tempo de Josué, diz que eles tomaram as principais áreas da terra que Deus lhe havia dado. Mas diz que havia ainda muita terra a ser conquistada. Havia inimigos que precisavam ser expulsos. Às vezes nós conquistamos metade da promessa, querido. E é tão bom as conquistas que nós temos em Deus, que nós muitas das vezes erramos e identificamos que aquilo ali é toda a promessa de Deus. Deus vem e corrige uma área da tua vida, uma porção da tua vida, e você esquece que o projeto de Deus vai muito além daquilo que te trouxe uma satisfação passageira. Me lembro com muita tristeza um ministério que já esteve junto com a gente, e que Deus veio naquela casa e fez uma restauração do relacionamento do casal de uma forma sobrenatural. Havia uma alegria agora naquela casa, uma alegria naquele... Só que eles pensaram que aquilo que Deus estava fazendo era para eles, e não para a glória e para a conquista que eles teriam em Cristo Jesus. Eles começaram a viver intensamente a promessa para eles, parte dela, e abriram mão do ministério que Deus tinha para eles. Anos depois, nossa, só foi desastre naquela família, gente. Querido Deus, não estou te ameaçando, não. Eu só estou te dizendo, se você já experimentou parte da promessa, faça como Jabes. Senhor, eu quero mais ainda. Eu quero tudo que tu tens para mim. Quantos estão aqui? Faz sentido o que eu estou ministrando para vocês nessa manhã, querido? Muitas das vezes nós estamos vivendo uma parte. O Livre to Love gravou uma música linda, está lá na internet. Oh, chegamos na plenitude, no topo da montanha. Eles ainda nem conseguiram, não chegaram nem perto do que tudo que Deus tem preparado para eles. O mar de coisas boas que acontecem no nosso meio, querido, nós ainda nem vimos, nem chegamos perto de tudo aquilo que Deus tem prometido a essa igreja. Agora, quando que nós vamos tomar posse disso? As tribos de Israel ainda teriam que possuir plenamente a totalidade da sua herança. Na época de Jabes, os inimigos de Israel, eles ainda não tinham sido expulsos. Diz que Crônicas provavelmente tenha sido escrito depois do cativeiro, para lembrar a Israel as promessas e os feitos de Deus. Jabes, ele não estava pedindo o que não era seu. Ele estava pedindo exatamente o que era seu. Jabes foi pedir a Deus o que Deus lhe permitia possuir plenamente. É isso que Deus tem para você, querido. A posse completa da bênção de Deus. Meu amado, se você puder entender isso, se prepare para grandes coisas. Jabes sabia que havia muito mais e que ele deveria andar em toda a plenitude. Ele deveria possuir ainda muito mais daquilo que Deus tinha. Existem passos e determinações, querido, para você possuir. Eu gosto muito da palavra de Isaías, capítulo 54, versos 2 e 3. Lê para a gente, Tony. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão nas suas cidades abandonadas. Amém? É até o 3? É, até o 3. O que esse texto me fala e fala no meu coração e eu quero dividir com vocês? Escreva isso se você está anotando. Defina a sua fundação. Defina a base para você. Para que uma tenda ela possa ser formada, feita, você tem que preparar toda uma fundação. Você tem que colocar as amarras, manter a tenda, estender, dimensionar. Fundação é o ponto de partida. A partir de onde que você vai construir, ampliar
desfrutar e viver. Quando nós falamos de fundação, se você está em Cristo Jesus e você quer ver a mão de Deus, olha os fundamentos que é necessário para que você possua aquilo que Deus tem. Primeira coisa, você precisa conhecer a palavra de Deus. Obrigado. Você precisa conhecer o que Deus falou. Hoje nós sabemos o que os pastores, o que os profetas falaram. Mas o que Deus está falando com você? Jesus é a palavra de Deus. E sem relacionamento com Ele, não estou falando a palavra escrita. Eu já assisti uma vez, fui assistir em Vassouras, perto da minha cidade. Aqui um camarada, lembra quando tinha aquele programa 8 ou 80? Do J. Silvestre? Não, é... 8 ou 80. Quantos lembram disso? Não é que você é teimoso, era 8 e 80 mesmo. E ali então, quantos lembram disso? Vocês são velhos, hein, gente? Então ali foi um cara responder sobre Bíblia. E ele sabia tudo de Bíblia. Podia perguntar em qualquer lugar da Bíblia que ele respondia. Eu acho que ele foi até o final. E esse cara foi falar num grupo de medicina em Vassouras. O cara conhecia a Bíblia, só que ele não era crente. Então não é conhecer a palavra escrita, é conhecer Jesus, a palavra viva. É esse relacionamento, querida. Uma segunda coisa, a oração. Quantas pessoas hoje já desistiram desse fundamento, dessa fundação e desse princípio na sua vida? Ora por necessidade, não ora por relacionamento. Culto. Quantas vezes um culto é substituído por qualquer outra coisa? Um momento de adorarmos a Deus, um momento de exaltarmos a Deus. Não estou falando que só aqui que tem que acontecer, não. Isso pode acontecer na sua casa, mas você tirar um momento de você cultuar a Deus, de você se relacionar com Deus, de você se deleitar na presença de Deus. E outro fundamento, querido, espere grandes coisas de Deus. Repita isso, fala, espere grandes coisas de Deus. Esse versículo de Isaías diz para a gente o quê? Ampliar, esticar. Não poupar, expandir mesmo. Você vai herdar aquilo que você crê, querido. Você vai possuir dentro da promessa de Deus, mas você precisa de fundamentos. Perdão pela pergunta que eu vou fazer. Deus pode te usar hoje? Deus pode te usar como você está? Deus pode te usar com os fundamentos que você tem colocado? Ou nós precisamos ampliar? Ou nós precisamos mudar? Ou nós precisamos possuir toda a plenitude da promessa de Deus? A pastora está aqui, só pregando comigo. Nós precisamos crer mais em Deus. Teu sucesso não é o teu sucesso. Teu sucesso é uma expressão do teu relacionamento com Deus. E se você continuar pensando como você está, você não vai chegar a lugar algum. Você precisa ampliar a sua visão. Saber que você precisa da palavra de Deus. Pastor, já fiz tudo isso, não deu certo. Será que você fez realmente? Será que você já entregou a sua vida para Jesus? Será que você já nasceu de novo realmente? Ou você não passa de uma pessoa religiosa? Nós precisamos orar grandes orações, querido. Nós precisamos crer grande na dimensão de Deus. Vocês sabem que de vez em quando o tal do Facebook me cansa. Cansa minha beleza. Marina que eu digo. E quando eu falar, fechei o Facebook, de novo, pastor. Qual deles? Tem gente que só vê o negativo, querido. Tem gente que só posta o que os outros pastores, apóstolos fazem de errado.
Há um perigo tão grande se você se transformar naquilo que os teus olhos contemplam. Quantas vezes nós só vemos o negativismo, só vemos o erro. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum apóstolo presta, nenhum profeta presta. Às vezes dentro da nossa igreja eu vejo críticas sobre apóstolo. Você não sabe o que é apóstolo. Você não tem nem ideia do que é um apóstolo. Muitas das vezes você está lá no fundamentalismo, pegando o que Pedro escreveu lá sobre o que é o apóstolo. Se você crê que o que Pedro escreveu é apóstolo, você tem que crer também que os homens têm que se circuncidar. Porque Pedro devia estar certo com relação a isso. Esses dias teve uma pessoa que escreveu lá, aonde que está na Bíblia que existe mais apóstolos? Tiago, irmão de Jesus, não fazia parte dos dois e foi considerado como apóstolo. Paulo não fazia parte dos dois e foi considerado como apóstolo. E esse homem chamado Paulo, ele fala que havia muitos outros profetas e apóstolos nos dias dele. Apóstolo não é um título, pastor não é um título. Ontem estava dando aula no seminário, e o Marconi me apresentou lá, aqui está o pastor Marco Aurélio Nogueira, pastor, me deu lá o meu currículo. Aí eu fui escrever no quadro, o que eu escrevi lá? Marcos Aurélio Nogueira. Meu nome é Marcos Aurélio Nogueira. Eu não me importo que ninguém me chame de Marcos. Esse é o meu nome. O meu dom ministerial é ser pastor. E é lógico que para quem a gente é pastor, não chama de pastor. Mas você não pode exigir que as pessoas que você não é pastor para elas, te chame de pastor. É como também, eu não vou... O apóstolo J. Moura, ele é apóstolo para CB Shalom. Alguns fizeram crítica ao Terra Nova, que ele se fez patriarca. Ele é patriarca para o povo lá da igreja dele. E um autêntico patriarca para a igreja dele. Ele exerce esse ministério. Ele exerce esse dom. Eu sou pastor para vocês aqui. Pastor Edson, pastor Eneide é pastor para a gente. Eu e Edson aqui, Eneide, a gente faz uma confusão. Toda hora que eu chamo de pastor, eu chamo de Eneide, eu de Edson. Eles nunca me chamaram de Marcos. Gente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas por que eu comecei a falar disso? Facebook. Eu coloquei lá o perigo que existe de nós nos transformarmos naquilo que contemplamos. Tem gente que só contempla o negativismo, só contempla o erro, só contempla os desacertos. É como um casal, imagina se a Gisele só olhasse os meus defeitos. Acabou nosso casamento. Não acabou, não estava no sal, não. Ela ia talvez casar com outra, eu ia casar com outra. Não sei se ela ia cometer essa besteira de novo, mas eu ia. Quantas vezes, assim, nós só estamos vendo os defeitos, querido. O pessimismo que não deu certo. Há tanta coisa dando certo, há tanto potencial para se desfrutar, há tanta coisa acontecendo, há tanta coisa linda, maravilhosa acontecendo, querido. Mas nós só olhamos o quê? Para aquilo que não deu certo. Jabes, ele estava saindo de um cativeiro. Estava lá, Israel sob domínio de outras nações. E ele faz uma oração ousada diante de Deus, uma oração grande. Foi ou não foi uma oração grande? Senhor, me abençoa. Alarga-me, Deus. Faz com que eu possua a tua promessa. Faça com que eu ande na plenitude daquilo que o Senhor falou. Você precisa fazer grandes orações, querido, dentro da promessa de Deus. Precisamos acreditar na promessa de Deus. Precisamos esperar que Deus faça grandes coisas. Mas muitas das vezes nós estamos limitando Deus por aquilo que nós sabemos fazer. Jesus é muito claro, nós já aprendemos isso de coisa salteada, você já ouviu milhares de vezes. Jesus olhava e falava assim: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. E hoje na sua vida, no seu relacionamento, você realmente está fazendo o que Deus mandou você fazer? Quantas coisas você está fazendo que só te dá infelicidade? Deus não é um Deus de infelicidade. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida de Deus é uma vida alegre.
Hoje de manhã, estava checando uma agenda com a Bena, aí estava falando, domingo passado, nós fomos almoçar. Aí foi Bena, Amélia, Tony, Isabela e Luci. Nós começamos a lembrar de coisas do passado. Como que a gente riu? Como que a gente riu dos fatos que nós estávamos lembrando? Nós não ficamos lembrando dos fatos negativos, mas dos fatos positivos, das coisas alegres. Mas a gente riu muito, eu ri muito com elas lá. Quantas vezes os nossos olhos só estão no negativo, querido? A nossa expectativa, querido, ela desbloqueia a bênção de Deus. Ah, quantos vieram com expectativa aqui ontem à noite? Você veio, Guto? Com expectativa. Não valeu vir com expectativa? Não foi bom? Quantos jovens tinham aqui mais ou menos? Quem contou, João? Mais ou menos quantos? 37 jovens. Jovens que não eram daqui, né? Como os daqui. Então tinha uns 30 jovens. Gente, nós fomos ali para jogar um ping-pong, deu um coro e um monte de gente. Foi bom o momento, desfrutando, brincando. Fiz a maior bagunça com os grilos. Como que um pastor faz uma coisa dessa, gente? Gente, queria... Lembra isso não? Graças a Deus. Não vamos lembrar não. Não sei, quase teve um ataque do coração. O grilo estava aqui na frente, querido. Eu cheguei perto dela, você fez assim no cabelo dela. Ah, pra quê? Ela quase que derrubou tudo ali atrás ali. Mais apavorada que ela é a Terezinha. Só que a Terezinha conhece o pastor dela, né? Então. Isso é amor. Isso é amor. O Dório que tem boas histórias sobre isso, mas vamos deixar para isso outra ocasião. Nós precisamos estar agindo, querido, na fé e não no acordo da nossa razão. Quantas vezes nós estamos tentando andar dentro da nossa razão? A gente tem que ter a coragem de acreditar nas promessas de Deus, querido. Nós temos que ter coragem de agir pelas promessas de Deus. Ah, muitos de vocês já estão há muitos anos aqui comigo. Nós já teríamos motivo para desistir de muita coisa se não fossem as promessas de Deus, querido. Olha, dá uma olhadinha por cima olha para o teu retrovisor, olha por cima dos teus ombros. A história da igreja de Jesus. Deus usou homens iletrados para transformar o mundo. Deus usou o lanche de um garotinho, 5 pães, quantos peixinhos? 2 peixinhos, para alimentar uma multidão. Nós somos aquilo que nós dimensionamos, querido. Quantos já ouviu falar no peixe koi? É um peixe japonês. Seria a nossa carpa, né? Existe uma qualidade do koi, que se você coloca ele dentro do aquário, ele cresce uns 2, 3 centímetros. Mas aquele mesmo peixe, se você coloca ele num tanque, ele cresce 5 centímetros. Se você coloca ele num lago, ele vai crescer mais ou menos uns 18 centímetros. Mas se você coloca ele num lago muito grande, Sem problema. Vocês têm desconto, a gente que não tem. O que você coloca ele num lago muito grande? Existem históricos de ter sido encontrado koi de até 8 metros. Então, aonde ele é colocado, ele cresce de acordo com os limites onde ele é colocado. Querido, assim é o nosso chamado e a nossa fé. Muitas das vezes você está colocando o teu chamado e o que você crê num lugar muito limitado. Amplia a tua visão. Deus está buscando, diz que de Deus nós somos colaboradores. Ele está buscando alguém que coloque a sua fé na dimensão em que Deus é. Não há limite para aqueles que caminham por fé. Não há limite para aqueles que creem nas promessas de Deus. Não há limite para aqueles que verdadeiramente oram como Jabes orou. Quantos querem isso nessa manhã, querido? Lá em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 55,
A Bíblia fala da cidade de Jabes. Diz que Jabes se tornou um homem próspero, ao ponto dele ter uma cidade. Ele era o administrador dessa cidade. E essa história de Jabes começou com uma oração. O nome de Jabes era com dor ele nasceu. Então, você já imaginou? Jabes quer dizer esse nome. Com dor eu foi gerado. Você já imaginou toda vez que ele fosse chamado, ô dorzinha, dorzinha? Quantas vezes o nome dele apontava para aquele momento trágico do seu nascimento? Quantas vezes, querido, nós estamos fazendo da nossa vida e apontando para um momento de erro na nossa vida, um momento que não deu certo, um momento que não aconteceu como eu queria. Vamos levantar os nossos olhos e vamos fazer da nossa vida uma cidade habitável. Algo que está dentro da promessa de Deus, querido. Diz que ali várias dinastias, várias gerações. Fala lá dos tiratitas, dos simeatitas, dos sucatitas. Todos esses descendentes lá de Ramate. Todos esses habitaram na cidade de Jabes. Foi a promessa que Deus deu. Deus atendeu a oração de Jabes, querido. Mas você precisa de fundamento. Você precisa de base para esticar as suas tendas, querido. Faz isso nessa manhã. Ouse mudar a sua vida, querido. Ouse andar na plenitude de Deus. No momento que você andar na dimensão de Deus, você vai precisar de mais espaço. E você vai ver a glória de Deus. Uma das coisas que eu apreciei uma vez que eu ouvi do Miles Monroe, outras coisas eu não apreciei daquilo que ele falou, mas ele falava sobre potencial. O que é potencial? Muitas vezes, talvez Débora já tenha ouvido isso, Guto já tenha ouvido isso, talvez a Roberta, Mike, talvez Fernanda já deve ter ouvido isso. Nossa, mas que potencial que vocês têm. Ontem na classe que eu estava dando lá, 3 pessoas lá falaram, pastor, eu vi o vídeo do Live to Love. Que potencial! Que coisa linda! Mas potencial não é aquilo que eles fizeram. Carlos agora está com um carro novo, né? Oh, beleza, né? É bom carro novo, né, Carlos? Muito bom, né? Quanto que fala do velocímetro dele lá, Carlos? Você lembra? O velocímetro, até quanto que marca o velocímetro do seu carro? Guto, quanto que fala? É. Você já andou 140? Você já andou 140? Primeiro que não tem nem estrada aqui para andar 140, né? E aquela árvore de Natal, logo a árvore atrás dele, né? O teu carro tem lá um marcador. Quanto que é do teu carro, Elaine? Quanto que é lá atrás? 180? Você já andou 180 no seu carro? O fabricante diz que ele pode ir até 180. Até 140. Esse é o potencial do carro. Potencial não é aquilo que você já fez. É a totalidade daquilo que você pode fazer. Quantas vezes nós estamos olhando para a nossa vida, querido, e achando que nós já fizemos muito? Não, querido. Potencial é aquilo que Deus tem para você na sua plenitude. Quando eu olho a disposição do pastor Edson, de crer, de acreditar, de sair, de orar, não tem necessidade de fazer médico, vocês vão concordar comigo. Eu não conheço ninguém com a fé e com a determinação desse homem. Gente, só em me aturar já é uma coisa grande. Pô, estava esperando em contrapartida um elogio, né? Mas não vem nada. Gente, eu admiro demais esse casal. Se eu preciso de realmente compartilhar algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que eu preciso de oração,
Mas vocês acham que ele já desenvolveu todo o potencial que Deus tem para ele? Não. Vocês sabem que a cada dia ele quer mais. Ele quer andar na plenitude do que Deus tem para ele, querido. Você foi chamado para isso. Para andar na plenitude do que Deus tem para você, querido. Amém? Seja como Jabes. Coloca de novo para a gente aí a oração dele. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me. Aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo. Guardando-me dos males, livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Qual a tua oração nessa manhã? Qual é o clamor do teu coração nessa manhã? O que você tem falado com Deus? Aonde que você quer chegar? Aonde você quer ir com a tua família? Aonde que você quer que os seus filhos cheguem? A que nível você tem andado da plenitude de Deus? Não culpe Deus. Não culpe Deus. Deus está no lugar que Ele sempre esteve, querido. Ele quer abençoar a tua vida. Vamos ficar de pé? No nome de Jesus. Quantos tem um grande pedido, uma oração grande para fazer com Deus? Que mudança você quer ver? Que mudança você quer ver, querido? Quantos querem mudar de vida? Quantos nessa manhã saem daqui e falam assim, eu preciso, Senhor. Eu preciso mudar, Senhor. Há tanta coisa que eu não andei, há tanta coisa que eu não conquistei ainda. Há tanta terra improdutiva na minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais. Ninguém vai poder fazer por você o que só você pode fazer. Não culpe os outros. É você que escolhe, querido. É você que define. Fecha os teus olhos. Fala com Deus. Faz essa oração de Jabes, talvez. Ao invés de fazer a oração de Jabes, faz a sua oração. Faz a sua expectativa. Você está satisfeito com o que você tem, com o que você já conquistou? Ou você quer ir em frente no projeto de Deus? Você quer ir avante? Fala com Deus. Senhor, eu quero ir avante. Eu quero avançar, Deus. Edson, ainda tem muita terra para conquistar, Edson. Tem muita gente para alcançar. Tem muita coisa para acontecer, querido. Eu não concordo com a expressão que o melhor de Deus está para vir, não. O melhor de Deus já veio, foi Jesus. Mas que Deus tem grandes coisas para você. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas. Como é que diz essa canção? Oi? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Roberto. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Vai o finalzinho aí, né? Como é que é no finalzinho? Vamos lá. No finalzinho, bem fechado, vamos lá. Vamos lá. Agora sim!